que a Basília citou bem, é um cerco que vai se fechando contra Jair Bolsonaro, e o que a gente está vendo é que existiram vários caminhos tentados pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro para continuar no poder. Além dele, Anderson Torres, o então ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, estava atuando como se fosse um assessor de Jair Bolsonaro nesse sentido também. Anderson Torres, que estava presente em algumas das reuniões também e que estava tentando assessorar o Jair Bolsonaro em relação às medidas jurídicas que o Poder Executivo poderia adotar no cenário discutido, ou seja, de manter ele no cargo como presidente da República. E que, inclusive, o ex-comandante da Aeronáutica tentava demover o então presidente de utilizar esses referidos institutos jurídicos, e que o depoente deixou claro que a Jair Bolsonaro, em uma dessas reuniões, que tais institutos não serviriam para manter o então presidente da República no poder até após o dia 1º de janeiro de 2023, porque aí sim aconteceria a posse. Quem deveria assumir seria o presidente Lula. Então, Telcúrio, o que a gente percebe é que existem várias pessoas envolvidas nessa trama e, por outro lado, Jair Bolsonaro também muito presente e se fazendo presente e tentando confirmar e tentando se manter no poder a partir do dia 1º de janeiro de 2023, Tel. E aí, Muriel, Basília e Pedro, que acompanha a gente, o que chama a atenção é que, se por um lado Jair Bolsonaro tinha no entorno dele muitas pessoas instigando e dando embasamentos e encorajando ele a prosseguir com esse estudo, né, como é dito em um desses depoimentos, para dar continuidade à intenção de reverter de maneira ilegal e antidemocrática o resultado das eleições. Por um lado, tinha essa trupe em volta dando essa sustentação. Não faltaram argumentos de pessoas que se opuseram de maneira veemente a essa intenção. Isso fica muito claro nesses dois depoimentos dos dois comandantes das forças, tanto do general Freire Gomes, que comandava o Exército Brasileiro, quanto do tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandava a Força Aérea Brasileira. A gente está indo nesse vai e vem de depoimentos, voltando para o do Batista Júnior, há um trecho que é muito importante, que ele fala, traz um estudo, aquele que a gente mencionou, que não tem nenhum tipo de embasamento, que o próprio Freire Gomes, o próprio Batista Júnior, diz que era basicamente um sofisma. Depois disso, o Batista Júnior afirma o seguinte, que Bolsonaro, que deixou claro a Bolsonaro em uma dessas reuniões que esses institutos não serviriam para manter ele no poder depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro, e que mostra a participação de Anderson Torres, porque ele participou dessas reuniões. Estou olhando aqui para baixo para ver esses trechos certinhos, e que fala que Anderson Torres chegou a participar de uma dessas reuniões em que os comandantes das forças estavam presentes, e que ele procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção, a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, e o Estado de Defesa. Então, que o papel dele era esse, com relação às medidas jurídicas que o Poder Executivo poderia adotar nesse cenário. E que Batista Júnior, assim como Freire Gomes, tentou demover o então presidente de utilizar esses institutos jurídicos, e que deixou claro que eles não serviriam para mantê-lo no poder depois da mudança de ano, de 2022 para 2023. E a resposta que Freire Gomes que o Batista Júnior, dá aos investigadores é interessante, que o ex-presidente ficava assustado com relação a essa reação ao que ele apresentava, a estratégia de apresentação de uma edição de uma minuta golpista. E que aí, diz o Batista Júnior, que o colega dele do Exército também tentava convencer a não utilizar. E aí isso é muito importante, depois do segundo turno, com Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil, ainda sem ser diplomado, mas tendo vencido as eleições presidenciais daquele ano, que com a vitória
e a derrota de Jair Bolsonaro, depois de Bolsonaro aventar a hipótese, diz Batista Júnior, de atentar contra o regime democrático por meio de um instituto, seja a GLO, o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio, o então comandante do Exército, Freire Gomes, afirmou que caso Bolsonaro tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Então, não faltaram avisos por parte de 2 dos comandantes das Forças Armadas. Obviamente, o almirante Garnier, que comandava a Marinha do Brasil, é o que está mais implicado e que não rechaçou a possibilidade de uma tentativa de golpe. E é importante essas mensagens do Braga Neto, obviamente mensagens que são deploráveis, mas é importante a existência delas para mostrar que vinha havendo uma tentativa de pressão de um general do Exército, como é o Walter Souza Braga Neto, que disputava a presidência na chapa com Jair Bolsonaro como vice-presidente da República, de pressionar colegas militares, entre eles Batista Júnior e Freire Gomes, para que embarcassem nessa tentativa de golpe de Estado. Tanto que ele chama de covarde o Freire Gomes, dizendo que um dos responsáveis por não estar dando certo a mudança, a virada de mesa, é porque ele não tinha embarcado. Chama ele de cagão naquelas mensagens em que ele trocou com interlocutores. E havia mensagens ofensivas, pejorativas, fazendo deboche do então comandante da Aeronáutica. Então, havia um movimento de pressão de um general que estava na chapa do então presidente e que acabou não conseguindo vencer as eleições no voto popular, que é o que faz um presidente da República ganhar as eleições e não uma virada de mesa. Então, mostra esse movimento que vinha sendo feito, de pressionar colegas militares para embarcarem. E esses 2 depoimentos deixam muito clara a posição tanto do comandante do Exército quanto do comandante da Aeronáutica, que peitaram o então presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas no Brasil. Então, depoimentos muito importantes e que deixam claro que implicam Jair Bolsonaro e que vai trazer uma dificuldade muito grande de estratégia de defesa a partir de agora, porque uníssono o depoimento tanto de Freire Gomes quanto de Batista Júnior em implicar o ex-presidente, que apresentou uma minuta nessas conversas e que buscava, inclusive por meio do advogado-geral da União, meios para tentar reverter o resultado legal e transparente, ilícito das eleições presidenciais de 2022.